Paulo, então, ali, falando com Timóteo, ele fez aquela introdução solene, né? A Timóteo dizendo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então Paulo ali falou do reino de Jesus, falou ali da vida eterna, falou ali da pregação da palavra, a pregação da palavra como prioridade, como muito importante. Em toda a carta, nas duas cartas de Paulo a Timóteo, Paulo fala muito sobre a pregação da sã doutrina, né? Preservar a sã doutrina. E aí falamos que hoje em dia, infelizmente, muitas igrejas têm abandonado a sã doutrina e o estudo da palavra, o aprendizado da palavra, para ocupar o tempo da reunião com muitas outras coisas e tudo menos o ensino da palavra. E Paulo fala sobre isso e diz, inclusive nós estudamos aqui domingo passado, que infelizmente as pessoas vão rejeitar a sã doutrina e vão escolher mestres que falem o que elas querem ouvir. E a expressão que Paulo falou aqui é que não suportarão a sã doutrina. Igreja, cristãos, hoje também se dizem evangélicos. Essas pessoas que se dizem cristãs, evangélicos ou não, dentro da igreja, elas não vão suportar a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então sabemos que é assim, né? Então, mas nós, graças a Deus, amamos a palavra de Deus do jeito que ela é, sem alteração, sem flexibilização, sem manipulação. Nós amamos a palavra de Deus como ela é. E dito isso, no versículo 6, Paulo então está falando ali dessas coisas, falando de Timóteo, falando da igreja, falando do fim dos tempos, dos últimos dias. De repente, Paulo fecha essa perícope e inicia outra dizendo no versículo 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. É isso que Paulo diz. Então nós estamos lendo aqui, como você já sabe, já falamos em outras oportunidades, nós estamos lendo aqui as últimas palavras do nosso irmão Paulo, do apóstolo Paulo. Não sei se para você isso é impactante, não sei se para você isso te emociona. Eu não sou muito de me emocionar, mas honestamente isso aqui mexe um pouco comigo, assim, de ler esse texto e saber que Paulo está escrevendo essas palavras lá na carta, e essas são, não falei? Está concordando. Também, mas fica à vontade, porque eu já falei que estão proibidos de ficarem constrangidos. Então, está escrevendo ali as últimas palavras, na prisão mamertina, que nós já inclusive dissemos que podem ser visitadas lá no fórum romano, né, em Roma. Então, Paulo está escrevendo as últimas palavras, e o que ele diz nessas últimas palavras? Ele volta para ele, dizendo, quanto a mim, Timóteo, já estou sendo oferecido por libação. Já explicamos o que é libação aqui. E o tempo da minha partida chegou. Então Paulo volta para ele, e obviamente ao ministério dele, porque Paulo vivia o ministério, e a vida dele era para Jesus, por Jesus. A vida dele era a mensagem totalmente cristocêntrica. Então Paulo, quando ele fala dele, ao mesmo tempo fala do ministério dele. Ele diz, eu já estou sendo oferecido por libação. Já explicamos aqui que libação é uma referência lá no livro de Números, que nós já apontamos uma vez, de ofertas de bebida, lá no livro de Números, que era composta de vinho. Então, Paulo está fazendo ali uma comparação, fazendo uma metáfora, dizendo, a minha vida, eu estou sendo oferecido por libação, minha vida está sendo derramada em sacrifício para o Senhor e pelo Senhor. Não sei se você consegue imaginar isso, Paulo ali preso, escrevendo essas últimas palavras. Ele diz bem claramente, o tempo da minha partida chegou. Ele diz claramente, Timóteo, meu amado filho na fé Timóteo, essas são as minhas últimas palavras. Eu vou ser executado sobre Nero. Já houve uma primeira defesa em que eu fui abandonado. Já houve uma primeira audiência.
essas são as minhas últimas palavras. Por isso, Paulo estava dizendo para Timóteo, continue nesse ministério, não abandone a sã palavra, não flexibilize, não aceite essa pressão externa, ou até mesmo interna, dentro da igreja, a pressão que se faz na igreja, para que você abandone a sã doutrina, a pressão externa do Império Romano, essas pressões, e Paulo dizia, não abandone, eu estou indo, eu estou passando o bastão, mas continue, Timóteo. Essa era a mensagem que Paulo continuava a dizer quanto a mim, a minha partida chegou. E aí ele diz no versículo 7, aquele texto tão bem conhecido e infelizmente usado de forma muitas vezes errada, totalmente equivocada, não sei se por desconhecimento, por ignorância ou por má fé. Já ouvi políticos usando esse texto, que é uma blasfêmia, inclusive, é uma infâmia, um político usar isso se referindo à sua carreira política, ou algum ato político. E Paulo dizendo ali na prisão mamertina, sabendo que vai ser executado sob Nero, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse combati o bom combate, significando que participou ali da mais nobre de todas as competições. Qual seja? O ministério, o evangelho. O bom combate, o combati o bom combate, ele está se referindo ao evangelho que ele começou a sofrer, a apanhar, e foi linchado, e ficou desmaiado como morto, sofreu naufrágio, vimos isso na carta aos Coríntios. Ele sofreu naufrágio, ele foi preso, foi chicoteado, vocês sabem disso, sofreu muitos açoites, tudo isso pelo evangelho. Tudo isso por Jesus, tudo isso para que hoje nós pudéssemos sentar no nosso conforto e aprender a palavra. Foi isso o que ele passou. E ele está dizendo, combati o bom combate. Ele diz mais, completei a carreira. Ele está dizendo algo passado, completei a carreira. Acabou. É daqui para trás. Completei a carreira. Então ele está dizendo de algo que foi, então, concluído. Completei a carreira. Então não só a vida estava chegando ao fim, mas a missão apostólica mesmo, ali em Paulo em Roma, que segundo a tradição da igreja, Pietro, né? Está lá na prisão mamertina, nosso irmão Pedro também foi executado, embora isso não seja, a Bíblia não dá muitos elementos para isso, e há uma dúvida se há tradição ou não, mas é isso. Paulo, nós sabemos com certeza que foi executado em Roma, porque o texto bíblico, que é o documento histórico mais antigo, mais confiável, diz que Paulo estava em Roma. E aí ele continua dizendo, guardei a fé. O contexto aqui, desse guardei a fé, nós sabemos então que esse guardei a fé significa a lealdade, a fidelidade de Paulo. Ele guardou a sã doutrina, ele não negociou os princípios do Evangelho, os princípios que Jesus chamou ele para pregar e para ensinar a palavra. Ele se manteve firme, ele guardou a fé. E muitas vezes ele fez menção a pessoas que naufragaram na fé, ou seja, aquelas pessoas que continuavam dentro da igreja, aquelas pessoas que queriam até exercer ministérios, queriam trabalhar na igreja de alguma forma, mas eles já estavam desviados. Nós lemos aqui, nessa carta de Timóteo, 2 vezes, Paulo fala de pessoas desviadas dentro da igreja, exercendo ministério, líder de ministério, pessoas presbíteros, que se apresentavam como presbíteros, mas eram falsos mestres, tinham abandonado a sã doutrina. Mas ele fala, Timóteo, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No versículo 8, ele diz, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então no capítulo 4, na introdução, nós falamos aqui, estudamos domingo passado, que Paulo ali aponta para o reino de Jesus, que Paulo menciona Jesus como o juiz,
como o julgador, não mais o Jesus crucificado, o Jesus que sofreu, mas o Jesus que ressuscitou, venceu a morte e agora é juiz. E nós lemos lá, ele se referindo a Jesus como o juiz dos vivos e dos mortos, não é isso? Então ele volta a dizer, ele volta a se referir a essa escatologia no versículo 8, dizendo: agora, desde agora, já está guardada o quê? A coroa da justiça. Como assim? Que o Senhor, que é um reto juiz, já não se refere como Salvador, como Redentor, como intermediador. Neste contexto aqui, é um reto juiz, é um julgador reto. Me dará quando? Naquele dia. Então Paulo está mencionando aquele dia. Interessante que na minha versão aqui, na Nova Almeida atualizada, aquele dia está com D maiúsculo. Não sei se, eu não lembro como estão as outras versões, mas é aquele dia. É minimamente, é muito necessário que todo cristão, que todo aquele que se identifica como cristão, pense naquele dia. E é muito errado como igrejas estão vivendo e pregando e se reunindo aos domingos, sem pensar naquele dia. Porque em toda a palavra que nós falamos aqui, na revelação progressiva, em todo momento, aquele dia, aquele grande dia, é mencionado, e é o foco da igreja, e é o foco de Paulo, é o foco de Timóteo, era o foco dos apóstolos, todos os apóstolos. Jesus, João Batista, quando chegou, já chegou falando sobre o reino de Deus. Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa dizendo o quê? Já chegou o quê? O reino de Deus. Então, o reino de Deus, esse dia com D maiúsculo, é mencionado desde o início e o tempo todo. É um grande pecado, é uma grande preocupação quando nós percebemos que muitas igrejas hoje simplesmente esquecem do que é mais importante para o cristão. É o mais importante para a igreja, é justamente esse dia. É justamente a eternidade. A nossa irmã Ana, vai ter que sair, porque vai para o trabalho. Então, se alguém vê que era se ausentou assim, saiu ao trabalho, é isso. Não é que ela não gostou da palavra, não tem que explicar. Então, diz o versículo 9, Paulo continua dizendo a Timóteo: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Paulo então está dizendo, olha só, igreja, então Paulo está preso, Timóteo está em Éfeso. Eu ia até mostrar um mapa, que acabei não mostrando para ganharmos tempo, mas Paulo está preso e dizendo para Timóteo: empenhe-se por vir aqui, Timóteo, o mais depressa possível. Venha rápido. Por quê? Por que essa urgência? Por que tem que vir rápido? Versículo 10. Porque, ele vai explicar, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Demas aqui que tem uma informação para ele à parte aqui, né? O que aconteceu? Ele abandonou Paulo. E esse abandonou, você vê aqui uma forma desonrosa, né? Por quê? Tendo amado o presente século. E não é bom quando falamos que um cristão amou mais o presente século. Porque no texto bíblico, nós sabemos que o presente século jaz no maligno. Que o presente século não é de Jesus. Essa expressão, Jesus fala: o meu reino não é aqui. Meu reino não é este século. E a palavra fala, o príncipe deste século. Então, o príncipe deste século, quando se refere a isso, não é uma coisa boa. E Demas, estamos vendo aqui, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica.
Então é normal que isso aconteça, e acontecia na época, de pessoas abandonarem o ministério, abandonarem pessoas como Paulo, e Paulo registra isso. Essa expressão aqui lembra mesmo apostasia. Esse abandono de amar o presente século lembra mesmo apostasia. E aí fala de crescente, não dá mais informações. Tito, nós estamos vendo aqui, Tito foi para a Dalmácia, isso não é abandono. Não é abandono. Paulo tem ali Lucas, tem o Timóteo e tem outros cooperadores, mas que estão já com incumbências, já estão em outros locais, já estão fazendo a obra e não podem sair. Então já estão distribuídos no ministério. Então não quer dizer que eles abandonaram, mas Demas aqui amou o presente século. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Neste contexto, já fazendo aqui a ressalva de que outros estão com as suas incumbências. Mas somente Lucas está comigo. Interessante, né? Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e o autor do livro de Atos, que nós já estudamos aqui, versículo por versículo. Somente Lucas está comigo. Então Lucas está com ele, e é interessante como Lucas poderia ter documentado algumas coisas que simplesmente não preferiu não documentar, e por alguma razão nós não temos essas informações de Lucas, mas Lucas estava com ele. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Vocês lembram desse Marcos, né? Esse João Marcos, nós lemos lá que ele teve um problema, houve uma divergência ali, e Paulo e eles tiveram mesmo um problema. Barnabé estava envolvido, nós falamos sobre isso, não vamos retomar isso, mas o interessante é que João Marcos ficou ali afastado do ministério, houve um problema ali, inclusive Barnabé, João Marcos aqui, e de repente aparece esse Marcos, Paulo mencionando ele, então ele foi reintegrado ao ministério e a coisa foi resolvida, mas houve ali um problema. Avançando, versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Mais uma vez, interessante, né? Porque Tíquico, então que está com Paulo, está portando essa carta, e essa expressão aqui no grego, no original, eu ia até mostrar aqui, mas como eu disse, vamos economizar o tempo em razão da ceia que nós temos, mas então Tíquico é o portador dessa carta que nós estamos vendo aqui. Ele está levando para Éfeso, ele está levando para Timóteo, e Paulo está dizendo isso aqui no versículo 12. No versículo 13 diz: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Já falamos aqui dos pergaminhos e do papiro, né? Inclusive eu estou preparando mais um vídeo aí para compartilhar com a igreja, explicando aí essa questão dos pergaminhos e do papiro, enfim, da fabricação. Tem umas coisas bastante interessantes, mas o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, quando você vier, traga a capa, traga a minha capa. O que fica claro, essa capa nós sabemos que os viajantes usavam por causa do frio e da chuva, então eles usavam essa capa, e por alguma razão, Paulo, de repente, talvez, por causa de uma prisão repentina, Paulo não pôde levar essa capa. E o fato é que ele está na prisão mamertina, que nós vimos que é algo subterrâneo, que é uma antiga cisterna, que foi transformada em prisão, nós vimos lá, né, toda, mesmo debaixo do solo, e ali apenas um buraco onde descia o próprio preso, depois a comida e alguma coisa assim. Então Paulo estava com bastante frio, e ele falou: traz antes do inverno, traz a capa para mim, porque era a situação que o nosso irmão estava, nosso irmão Paulo estava. E é interessante que ele fala: traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Ou seja, mesmo ali antes da execução, prestes a ser executado, Paulo não quer parar de ler, não quer parar de estudar. Não temos mais informações do que qual era o conteúdo, quais eram esses textos, não sabemos. Você vai poder perguntar um dia para Paulo. Eu quero perguntar para Paulo que tipo, o que estava escrito. Nós vamos ter muito tempo lá, né? Então podemos perguntar lá: Paulo, o que era esse texto que você estava pedindo esses pergaminhos? O que estava escrito lá? Não sei, eu sou curioso assim, não sei vocês, mas eu vou querer saber e quero perguntar para o nosso irmão Paulo quando chegar lá. O versículo 14 tem algo bem interessante aqui, olha só.
Agora vamos falar desse Alexandre aqui. Alexandre, o ferreiro, também chamado em algumas versões, salvo engano, de latoeiro. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Eu tinha até mandado uma imagem do antes que nós vamos ver agora, do grego koiné lá no original, justamente sobre isso, porque quando ele fala me causou muitos males, muitos estudiosos ficam preocupados, querendo saber que tipo de males ele causou. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que dá para entender aqui, não todos, mas ótimos exegetas, respeitados no mundo todo, diz que pode ser que aqui essa expressão no grego que Alexandre tivesse apresentado uma denúncia contra Paulo. Tenha feito mesmo uma denúncia contra Paulo. E essa denúncia o teria levado para a prisão. Então esse Alexandre aqui seria responsável pela prisão de Paulo, aonde ele está lá na prisão mamertina. Mas isso é uma conjectura de um exegeta, não podemos falar que isso é verdade, que foi assim, porque aí estaremos afirmando algo que a palavra de Deus não afirma, e aí, enfim. Mas só para comentar, se os irmãos podem ouvir isso por aí, existe algum fundamento, mas eu não gosto de ficar batendo em martelo em coisa que não é bastante clara. Você lembra que nós temos dois Alexandres, nós não vamos lá, mas tem um outro Alexandre que é mencionado em Atos 19, nós vimos aqui o tumulto em Éfeso, mas dizem que esse Alexandre aqui, esse ferreiro, é aquele Alexandre que foi excomungado. E aí nós vamos lá, porque na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, como faz parte de Timóteo, nós estudamos isso, você vai lembrar, no capítulo 1 e no versículo 19. Eu estou com a mesma dificuldade aqui da questão das letras, né? O Pedro estava até brincando comigo as letras grandes, entre aspas, né? E aqui diz, no capítulo 1 e versículo... Sabe aquela idade que você começa a fazer assim para ler? Eu sempre achava estranho quando eu via alguém ler e falava assim, por que foi mais longe? Está com dificuldade? Que susto, eu ouvi voz, gente, estou espiritual demais, estou ouvindo voz. Né? Sim, eu estou fazendo assim agora. Então, no versículo 18, Paulo diz, esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combate o bom combate, isso lá na primeira carta, lá no primeiro capítulo, bom combate de novo, e 19, mantendo a fé e a boa consciência. Olha só, mantendo a fé e mantendo a boa consciência. Porque é capaz de nós continuarmos na igreja e não mantermos a fé e a boa consciência, né? Por quê? Aí ele vai explicar. Por que manter a fé? Por que manter a boa consciência? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, essas pessoas naufragaram na fé, olha só, mas continuaram na igreja. Eles continuaram transitando na igreja, falando com os irmãos, conversando e querendo, inclusive, ensinar. Não a palavra, ensinar coisas. Isso é bem importante. A carta a Timóteo é para a igreja, é eclesiologia, não está falando do mundo, dos ímpios. E tem gente que lê o texto e não entende isso. Vê um versículo isolado e não entende isso. Paulo está falando de pessoas de igreja, de cristãos, igreja. Essa pessoa aqui está dentro da igreja. E ela naufragou na fé. Não é isso? Versículo 19, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E muitas vezes Paulo se refere a essas pessoas como desviados, pessoas que desviaram da fé. E aí diz no versículo 20, entre esses estão Himeneu e Alexandre. Himeneu e Alexandre. Aí está o nosso, não sei se fala o irmão, aí está o nosso querido Alexandre. E ele já está ali lá no capítulo 1 da primeira carta. Ele está lá na primeira carta já sendo mencionado como alguém que naufragou na fé.
Então, quando nós estudamos aqui no versículo 14, agora do capítulo 4 da segunda carta, dizendo: Alexandre o ferreiro me causou muitos males, na segunda carta é o mesmo Alexandre. O Senhor dará, olha só isso, o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. É interessante que algumas vezes Paulo intercede, fala que Deus perdoe, que Deus não leva em consideração. E depois você me diz, no final da nossa convivência, nós temos um final, os visitantes que saibam disso, no final nós temos ali uma convivência e falamos de muitas coisas, não é obrigado a falar, mas inclusive é um momento que tiver dúvidas, o comentário é interessante fazer. Porque aqui Paulo fala: o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Então, na segunda carta aqui que nós estamos estudando, de Timóteo, no versículo 2, olha só que interessante, no versículo 2 e no versículo 17, Paulo, quando fala ali sobre o obreiro, procure apresentar-se a Deus aprovado, lembra? No versículo 16 ele diz: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Olha o contexto aqui. Está falando de pessoas dentro da igreja que gostam, que adoram falatórios inúteis. Conversinhas, mexericos, fofoquinhas. Isso aí é antigo, tá, gente? Se você já viu isso em alguma igreja por aí, não pensa que inventaram agora. Tem um tempo já. Eu vou para a igreja porque ali eu vi pessoas fazendo fofoca, então nem era para existir igreja. Porque a igreja é composta por seres humanos, tem a natureza humana, tem diabo ainda também junto. E aí isso sempre existiu. Se Jesus fosse parar de falar: pensando bem, tem gente fazendo fofoca por aí, não vou mais salvar ninguém, peraí, vou voltar. Ou os apóstolos também, pronto. A igreja de Corinto você sabe como era. Então isso não é desculpa para ninguém para não frequentar a igreja. Porque sempre existiu falatórios inúteis e profanos. Pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Sabe o que está falando aqui? A tendência é piorar. Pode ser. Eles vão avançar cada vez mais na impiedade. Esse povo aí, a tendência é piorar. Olha só. Aí o versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Palavra pesada, né? Entre esses estão Himeneu e Fileto. Então você vê que o Himeneu aqui já não está mais com Alexandre, já está com o Fileto. Mas ele está envolvido ainda. Aí por que será? Né? Poderíamos falar mais disso num estudo na semana, que é mais profundo. Poderíamos falar mais sobre isso, mas não vai ser o momento agora. Fato é que esse Alexandre, ele rodeava ali em Mileto ou Troade, que é onde Paulo foi preso, e por isso que alguns dizem que esse Alexandre foi responsável pela prisão. Mas Paulo sabe que quando Timóteo sair de Éfeso para ir para Roma, nós já vimos isso no mapa, eu até ia mostrar o mapa aqui, mas não, por causa do tempo, ele iria passar ali. Vamos mostrar o mapa? Foi o Anderson que me provocou, eu não lembro. Então, nós temos o mapa aqui. Então nós temos aqui Mileto e temos Éfeso. Jerusalém está aqui, não sei se está enxergando, está mais ou menos para cá, né? Jerusalém. Então, e aqui lá nós temos Roma, certo? Então Paulo está lá na prisão Mamertina, em Roma, nessa segunda carta, né? E nós temos aqui, temos aqui a Ásia Menor, não é o continente asiático, aqui tinha a Ásia Menor, fica mais fácil, enfim, mas está aqui. Então o possível local da prisão de Paulo seria aqui, ó, Troade. E aqui está Éfeso, onde está Timóteo, a igreja em Éfeso, aonde Paulo escreveu a carta para Timóteo, ele está em Éfeso, né? Então aqui, a igreja em Éfeso está aqui, nós estamos estudando Timóteo, está aqui. E Paulo está lá em Roma, preso. Então, e Timóteo vem para cá depressa. O trajeto que Timóteo faria seria isso aqui, passaria por Troade, aonde está Alexandre. Alexandre está aqui, está só criando problemas, fazendo essas coisas que ele fazia aqui. Esse Alexandre, né? E Paulo falou que o Senhor dê a retribuição de acordo com o que ele fez. Talvez a gente vai saber como foi essa retribuição um dia. Versículo 15, não existiu mais. Versículo 15, tome cuidado com ele também você. Tome cuidado também com ele também você. Por quê? Porque resistiu fortemente
as nossas palavras. Olha só. Paulo está dizendo, tome cuidado com ele. Por quê? Porque ele está transitando na igreja. Está dizendo que tem ministério, que ele foi chamado por Deus. Ele está ali andando na igreja, influenciando irmãos, com conversinhas, com fofoquinhas, com coisas profanas. E tem aquele povo que gosta de uma conversinha, né? Então consegue adeptos, consegue influenciar. Não tem os influenciáveis na igreja? Para você influenciar com a palavra é uma dificuldade, irmão. Você ensina, você ora, intercede. Aí vem alguém e fala uma coisinha, já vai embora tão fácil. Tem essas pessoas na igreja. Então, Alexandre era essa pessoa. E no versículo 15, Paulo fala a Timóteo, Timóteo, toma cuidado com Alexandre, você também. Porque resistiu fortemente às nossas palavras. Essa resistência às nossas palavras é a doutrina apostólica. É a sã doutrina, é a pregação do Evangelho. Então Alexandre está dentro da igreja, resistindo à palavra de Deus. Você vê como isso é sério? Então se você ver hoje por aí, nossa, tem gente da igreja, na igreja que está resistindo à palavra, que não gosta da palavra, e quando está a palavra não vê a hora de ir embora, porque não teve espetáculo, não teve show, não vi fumacinha, luzinhas, não vi gente fazendo estrelinha de balé, não sei, alguma coisa assim, não vou voltar mais nessa igreja, porque essa igreja tem um ensino da palavra. Isso é antigo. Alexandre resistia à palavra. E você sabe que a palavra Satanás, já falamos várias vezes aqui, a etimologia da palavra Satanás significa opositor. Aquele que faz oposição. Então a oposição à palavra é um trabalho de Satanás. Satanás. Ele faz o quê? Oposição à palavra. Então, quando a pessoa está se opondo à palavra, ela está ao lado de quem? Fazer a vontade de quem? Isso é muito, muito, muito perigoso e Paulo está mencionando aqui. Continuando, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Está vendo? Paulo não é vingativo. Ele é misericordioso, ele tem graça. As pessoas abandonaram ele. Ele não está dizendo, olha, vai. Não, ele está dizendo que Deus não cobre isso deles. Olha só. Você vê que muda, que nós vimos agora há pouco? Na minha primeira defesa, então ele está lá sob Nero. Vai haver execução. Houve uma audiência preliminar. Falamos aqui do direito romano, apresentamos aqui o direito romano, o processo legal em Roma, falamos isso de Cícero, dos historiadores, lembra que fizemos aqui aquela apresentação? Então, pensa nisso, aquela audiência preliminar. Paulo já esteve cara a cara com Nero. Diz que depois que Nero ficou doidão, botou fogo em Roma. Não sei se você sabe dessa história também, que é o que diz aí muitos historiadores. Então, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto na conta. Versículo 17. Mas, o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Paulo está olhando para a situação dele, que foi abandonado. Paulo está olhando para Éfeso, com problemas em Éfeso, com os falsos mestres em Éfeso. Paulo está falando de Alexandre, que está rodeando ali, criando problemas na trajetória, né, que nós mostramos aqui no mapa. E diante dessas circunstâncias adversas, e talvez totalmente adversas, ele não está focado no problema, ele está mencionando o problema. Ele está contextualizando, dando um panorama, mas o foco dele não é no problema. O foco dele é onde? Onde está o foco dele? Onde está, quero perguntar para você, onde está o foco de Paulo? O Senhor esteve ao meu lado. Foi isso que eu iniciei dizendo aqui para a nossa igreja. Nós vamos ter problemas, a aplicação agora. Nós vamos ter dificuldades na igreja. Nós estamos iniciando, fizemos 2 anos agora, uma igreja de imigrantes, um local não tão acessível, temos nossas dificuldades, até mesmo para pagar o arrendamento,
Temos muitas dificuldades, pessoas que estavam aqui, que voltaram, tiveram que voltar para o Brasil, e que queriam estar aqui, irmãos chorando, porque tiveram que voltar, enfim, estamos passando por dificuldades. Estamos. Mas olha só as dificuldades que nossos irmãos sofreram. Os pais da igreja também, ali no primeiro século, segundo século, e a igreja, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Jesus passou por dificuldade, ou não? Os apóstolos passaram, os pais da igreja passaram, os reformadores passaram. Nós vamos passar também. Mas qual é o nosso segredo? O que nós devemos fazer? Devemos louvar, devemos olhar dizendo: o Senhor está ao nosso lado. Nós não vamos focar nos problemas. Não vamos focar que tem gente que aqui não tem. Somos uma igreja pequena, nos conhecemos, está tudo bem, graças a Deus. Mas um dia, se nós tivermos pessoas que não estão se portando muito bem na igreja, causando problemas, mesmo assim, o Senhor está ao nosso lado. Aprenda isso. Versículo, isso é o 17. Queria falar mais sobre a boca do leão, que é uma expressão que tem no Salmo 22, mas vamos continuar. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Olha a certeza de Paulo. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Não acabei não, tá? Aqui, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Paulo tem a consciência que existe uma obra maligna. Tem que ter aqui um bom senso, um discernimento, porque tem gente que só fala de obra maligna. Algumas igrejas, principalmente depois de 1900, nós temos 1970 principalmente, algumas igrejas, 70, 80, começaram a focar muito em obra maligna. Então eles conversam com os demônios, já viu? Entrevista, demônio, como está no inferno? O demônio responde, não sei se já viu isso vídeo. Eles batem um papo lá. Isso não é bíblico, isso não está certo. Nós temos que ter a consciência que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades. Nós temos a consciência, mas nosso foco não está nos demônios. Paulo fala em vez em quando da obra maligna, você vê? O foco dele é Jesus. Ele fala, tem a obra maligna, eu sei. Mas ele não fala para focar e conversar com o demônio e ficar falando do diabo o tempo todo. Ele só fala que eu sei, eu tenho uma certeza. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Bom. E me levará para o seu reino celestial. O foco de Paulo está no reino celestial. Mais uma vez, reino, o reino eterno, o reino celestial. É o que nós queremos que essa igreja que está iniciando, o alicerce dessa igreja, tenha a base, tenha a mentalidade, tenha a consciência do reino celestial. Buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Nosso tesouro tem que estar no céu, nosso coração tem que estar lá. Infelizmente, igrejas hoje ensinam muito tesouro aqui, né? Receba isso, receba aquilo. Você veio para cá para buscar a sua vitória, não é? Para que veio? Foi para cultuar? Não. Foi para adorar? Não. Aprender a palavra? Não. Eu vim aqui para buscar a minha vitória. Eu não sei bem o que é essa vitória, mas muita gente gosta, é tal de vitória. E não é o que a Bíblia ensina. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para ter comunhão com a igreja, para aprender a palavra de Deus. Foi isso. Não buscar nada. Viemos adorar a Deus e aprender a palavra de Deus. Foi isso que nós viemos fazer. E Deus vai nos abençoar e vai nos acrescentar todas as demais coisas naturalmente, consequentemente. Versículo 19. Paulo fala: dê saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Falamos bastante já de Onesíforo aqui nos capítulos anteriores, então não precisamos falar agora. Ele menciona a Priscila e Áquila aqui, que nós já vimos em Atos, falamos outras vezes, esse casal abençoado, mencionando Priscila aqui e Áquila. Versículo 20, e já estamos caminhando para a conclusão. Versículo 20, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Eu gosto desses nomes aqui, são sugestões para quando tiver um filho que não tem, né? Trófimo, a pessoa, olha, Trófimo, vem aqui, olha, Trófimo. Então, Erasto ficou em Corinto, aí ele está mencionando a igreja lá de Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto, tá vendo?
Paulo dizendo, todos me abandonaram, ele está dizendo aqui desses. É bom lembrar, porque tem gente, eu digo isso porque, às vezes eu falo coisas e enfatizo, porque eu já tenho em mente, tem pessoas, não, todos abandonaram Paulo, então Paulo não tinha mais ninguém, só tinha Lucas. E Timóteo que estava lá, e se confundem, né? E não leem o texto com mais atenção. Erasto ficou em Corinto, tá vendo? Ele não abandonou. Certo? Essa é a leitura com contexto, sem versículo isolado. Por isso que fazemos a pregação expositiva, versículo por versículo, com perícope, senão o pessoal não entende. Quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Não é que ele abandonou, estava doente. E aqui tem muita coisa interessante, não vou falar sobre isso agora, mas um dia vamos falar sobre cura, né? Porque Paulo, você lembra? Os milagres que Paulo realizava, obviamente, por meio de Jesus, os milagres que ele realizava, inclusive de cura. Epafrodito, lembra que ficou doente? Paulo não curou? Agora tem mais esse que ficou doente, ele deixou doente, Paulo também não curou. Timóteo, lembra que deu uma receitinha caseira para Timóteo, também não curou? Com problemas lá que ele tinha? Isso é interessante aqui para a gente pensar sobre isso. Não vamos falar muito sobre isso, mas é interessante. Porque tem hoje ministérios e pregadores, não é pregadores, pessoas que falam, eu tenho um dom de cura. Então se você vier aqui vai ser curado. Então ele põe a mão, eu tenho o poder da cura. Eles focam que eles têm a cura. Mas não, isso não é bíblico. Deus cura sim, é óbvio. Deus é o criador do corpo humano. Eu vou ter alguma dúvida disso? Quem criou o corpo humano? Deus. Por que ele não pode curar? Não existe nenhum tipo de doença, não existe nem grau de dificuldade. Fácil, difícil, impossível, impossível. Não tem isso. Porque ele é o criador do corpo, gente. Se Deus criou o corpo, eu vou falar mais o quê? Então não há dúvida que Deus pode curar. Não há dúvida que Deus cura. Nós temos a palavra que Deus cura. Ele cura quem Ele quiser, Ele cura sim. O que eu não posso dizer é que Ele vai curar quem eu quero. E quando eu quero. Vem cá, orei. Você vai ser curado. Se não for, eu curo todo mundo porque eu tenho um dom. Meu dom não falha. A pessoa não foi curada, faltou fé em você. Quer dizer, eu nunca vou errar, né? Não foi curado, não. Então faltou fé em você. Quer dizer, é infalível mesmo. Mas não. Paulo, nosso irmão Paulo, que era Paulo, lembra do lenço de Paulo que nós falamos aqui? Esse Paulo não curava todos. Isso é importante dizer. Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Versículo 21. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo, mais um nome, ó. Eubulo, manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Esse Lino aqui dizem que é um dos bispos, né, na história da igreja, os pais da igreja ali. Esse Lino é um deles, não dá para saber, mas nós que gostamos muito de história da igreja, de historiografia, esse Lino aparece um Lino lá com certeza, aí não dá para saber se bem é isso ou não, pode ser, mas nós descobriremos também um dia quando você chegar lá, no reino celestial, você vai, quero saber quem é o Lino, você era aquele mesmo da carta? Você pode perguntar lá também, eu não tenho a resposta, né? Então faça o possível para vir antes do inverno. Essa urgência aqui, lembra da capa? Traga a minha capa. Aí você lembra da capa, antes do inverno, porque o inverno era complicado. Então não é que Paulo estava sofrendo, dizendo, eu gosto de sofrer pelo Evangelho, eu sofro muito pelo Evangelho, então eu tenho prazer no sofrimento porque estou aqui para isso. Não, não é isso. Ele queria evitar o sofrimento quanto ele pudesse. Ele não era um masoquista. Se ele pudesse, ele evitaria o sofrimento. Tem gente que fica se batendo, né? Deus gosta que eu sofra. Então, já viu? Bate o chicote e fica sangrando. Não sei se tem ainda, mas pode sempre ter. No mundo tem isso tudo, né? Vou ficar aqui me martirizando. Não, não era o caso dos apóstolos. Eles sofriam quando não tinha opção, né? Mas traga minha capa, faça o possível para vir antes do inverno. Com a capa, nós já vimos isso, né? E esse antes do inverno também pode ser porque no inverno, aquela rota de navegação, se fosse rota de navegação, se fosse o caso, eles fechavam no inverno. Nós também estudamos isso em Atos. Lembra que ficou 3 meses parado, não podia viajar, por causa da rota que antes que no inverno os navios não trafegavam, vamos dizer assim. Eubulo manda saudações, está escrevendo lá, esse irmão Eubulo, não sabemos mais sobre ele, mas é interessante a proximidade que ele tinha com Paulo, né? Manda saudações aí, Paulo escreveu lá, Eubulo manda saudações, né? Diz um alô para vocês. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos, menciona a nossa irmã Cláudia aqui também. Último versículo para encerrarmos. O Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. É com Paulo aqui, as últimas palavras de Paulo,
as últimas palavras, não tem mais, Paulo não escreve nenhuma carta mais. Ele vai ser depois disso, não sabemos quanto tempo, executado sobre Nero, decapitado, como a maioria dos irmãos sabem, já falamos aqui, ele vai ser decapitado, pena de morte, ele sabe disso, ele já disse, a minha hora chegou, e as últimas palavras de Paulo foi: o Senhor esteja com seu espírito, Timóteo, a graça esteja com vocês, com a igreja. Então, essa palavra é para nós também. Eu não sei quantos aqui passam por dificuldades ou estão passando por dificuldades. O que nós sabemos é que a profecia das profecias, a revelação das revelações, nos diz que Deus está conosco. Disso nós podemos ter certeza. Eu tenho uma certeza: Deus está ao nosso lado. Isso podemos ter certeza. E vamos sim passar por adversidades e dificuldades, mas nós vamos nos manter na palavra de Deus, e a graça de Deus está conosco. A graça, vocês sabem, um dos significados da palavra graça, sabemos que o mais ali próximo, o resumo é o favor imerecido. Você não tem que merecer, não. É zero mérito seu. Você é pecador, é falho, tem dificuldades, não é um santo, tem as suas limitações, tem sim, mas graça é para isso mesmo. Se você fosse perfeito, fosse santo, não precisaria de graça, porque a graça é o favor imerecido, quando você não merece. E essas são as últimas palavras de Paulo antes da prisão. Vamos orar e vamos encerrar. Pai querido,